Olá, queridos e queridas estudantes do Colégio Cometa. Aqui quem fala é o professor Max da disciplina de Química e a aula de hoje é sobre as correções comentadas de algumas questões que foram passadas para vocês no PCD de número 12. De acordo com o que foi exposto, quais grupos da tabela periódica compreendem átomos com maior tendência para formar cátions e quais compreendem átomos com maior tendência para formar ânions? Justifique. Então, se a gente observar a tendência dos átomos em formar cátions e ânions e reportar as propriedades periódicas, nós podemos observar o seguinte, que os grupos com maior facilidade para formar cátions, aqueles que têm menor energia de ionização, mais fáceis de perder elétron, são os grupos que compreendem os elementos da família 1A e 2A, o grupo 1 e 2, tá? Pois nestes grupos os elementos químicos apresentam baixa energia de ionização e baixa afinidade eletrônica. Portanto, eles têm maior facilidade de perder os elétrons da camada de valência. Por outro lado, os grupos que têm maior facilidade para formar ânions são os elementos, né, que estão contidos no grupo 16 e 17, que é a família 6A e família 7A, porque os elementos que estão nesse grupo eles apresentam uma alta afinidade eletrônica. Logo, eles tendem a atrair mais fortemente os elétrons para si. Questão de número 6. Com base nas propriedades periódicas, discuta justificando a veracidade ou a falsidade das seguintes afirmativas. Letra A. Os elementos do grupo 1 e 2, quando se associam com os elementos do grupo 16 e 17, tendem a formar compostos iônicos. Então, essa afirmativa ela é verdadeira, por quê? Porque os elementos químicos do grupo 1 e do grupo 2, os elementos desse grupo 1 são os metais alcalinos, tá? E do grupo 2, os metais alcalinos terrosos, tá? E aí, mais uma vez, gosto muito de chamar a atenção em relação ao hidrogênio. O hidrogênio não é metal, ele só está localizado na tabela periódica, na posição que vocês conhecem, por causa da sua distribuição eletrônica, tá? Mas voltando aqui à questão. Os grupos 1 e 2 de metais e metais alcalinos terrosos, eles apresentam grande diferença de eletronegatividade, tá? O que é eletronegatividade? Eletronegatividade é a tendência, a força de atração que o núcleo exerce sobre os elétrons da eletrosfera de outra espécie, de outro átomo, ao formar a ligação química, tá? Então, os elementos desses grupos 1 e 2, quando comparado com os elementos do grupo 16 e 17, eles apresentam baixa eletronegatividade, menor tendência em atrair os elétrons. E, assim, a ligação entre eles, tá, é iônica, porque eu tenho átomos de grupos do grupo 1 e 2 que tem baixa tendência a atrair os elétrons, por outro lado eu tenho átomos do grupo 16 e 17 que tem alta tendência em atrair os elétrons da eletrosfera do elemento que faz parte com eles da ligação química. Qual o resultado disso? Como essa diferença é relativamente maior, então a transferência de elétrons de um átomo que atrai menos intensamente para um átomo que atrai mais intensamente. E aí a gente pode, já para finalizar a resposta, deste modo os metais eles tendem a doar elétrons e os não metais tendem a receber elétrons, formando ligações de natureza iônica. Letra B. Dentro de um mesmo período, a energia de ionização tende a diminuir da esquerda para a direita, da direita da tabela periódica. Então, essa é uma afirmativa falsa. O que vocês têm que observar, além de decorar qual o sentido, é o porquê desse sentido não acontece, tá? Isso se deve ao seguinte fato. Dentro de um mesmo período, o raio atômico ele diminui da esquerda para a direita.
Lembre que o que está acontecendo aí está aumentando a carga nuclear efetiva, tá? E se o raio atômico ele diminui, acarreta um aumento na atração dos elétrons pelo núcleo. E qual é a consequência? A energia de ionização, em vez de diminuir, como está colocado na afirmativa, ela tende sim a aumentar. Dados os nomes dos compostos, represente suas fórmulas químicas. Aqui nessa questão, para vocês entenderem melhor, o que é que eu fiz? Eu coloquei todos os íons que estão compondo a fórmula e depois que eu botei a fórmula, tá? Na questão só pede a fórmula composto, tá bom? A gente viu que na nomenclatura de compostos iônicos, primeiro o nome do ânion, depois o nome do cátion, né? Então, na fórmula, o que é que a gente tem? Ó, carbonato de cálcio. O cátion é o cálcio, certo? O carbonato é o CO3,2-, que é o ânion. Tá? Como a valência deles aí, tanto do cátion como do ânion, eles são bivalentes. Ao montar a fórmula, a proporção entre eles vai ser um cálcio para um ânion carbonato, e aí ficaremos com a fórmula CaCO3. Hipoclorito de sódio, sódio Na+, o hipoclorito é um ânion diatômico, inclusive, né, representado por dois elementos. Ele tem a seguinte fórmula do hipoclorito, OCl-, tá? Quando a gente monta a estrutura aí do hipoclorito de sódio, a fórmula vai ficar NaOCl, porque a valência deles, tá, é a mesma, logo eles são monovalentes, tanto o cátion como o ânion, logo a proporção fica 1 para 1. E lembrando, toda vez que montar a fórmula, a quantidade, a carga total representada na fórmula, ela tem que ser igual a zero. Então, a quantidade de cargas positivas tem que se anular com a quantidade de cargas negativas. Em outras palavras, a quantidade de íons tem que ser equivalente em cargas à quantidade de ânion. Próximo, sulfato de amônio. Amônio é um cátion NH4+, tá? É um cátion representado por mais de um elemento. SO4 2- é o sulfato. Quando a gente monta essa estrutura, aí eu chamo a atenção para o seguinte: o NH4, o íon NH4+, como a carga é mais 1, e o SO4 sulfato, a carga ele é 2- desse íon. Então a proporção para a soma das cargas totais ser igual a zero, eu tenho que ter duas cargas positivas, dois íons positivos para um íon negativo. Por isso que a fórmula ela vai ficar da seguinte maneira: NH4, entre parênteses, o índice 2, SO4. O amônio, repetindo, é monovalente, o SO4, o sulfato, ele é bivalente, e a fórmula fica nessa proporção. Eu preciso de dois cátions para poder neutralizar a carga de um ânion sulfato. Nitrato de potássio. Potássio K+, o cátion potássio, potássio da família 1A, nitrato, NO3-, valência igual, então aí é só juntar os íons na fórmula, tá? E aí a gente não precisa colocar a carga na fórmula. Então, KNO3. Iodeto de potássio. Então, potássio é o cátion, o iodeto é o ânion. Quando eu monto a fórmula, valência mesma, fórmula Ki. Sulfeto de zinco. Zinco, cátion zinco, carga 2+, ele é bivalente. Sulfeto é somente o enxofre, tá? Tem carga 2-. Como a valência é equivalente dos dois, então só preciso de um cátion zinco para neutralizar um ânion sulfeto.
Então a fórmula fica ZnS. Represente a fórmula de Lewis dos seguintes espécies químicas. Então a gente tem letra A, Cl2, letra B, H2S, letra C, PH3. Primeira coisa é relembrar como é a fórmula de Lewis. Na estrutura de Lewis a gente coloca o elemento com o seu símbolo, né, representado pelo seu símbolo, e a quantidade de elétrons que a gente indica aí pelos pontinhos, né, que equivale à quantidade de elétrons da camada de valência. Lembrando que ao formar ligações, e todas essas ligações aí dos exemplos são ligações de natureza covalente, os átomos dos elementos passam a ter 8 elétrons, o que representa a estabilidade eletrônica. Então a gente vai. Primeiro exemplo, primeira letra na verdade. Letra A, Cl, tem 7 elétrons na camada de valência, estão aí representados. Lembrando que a gente sempre coloca aos pares e a maior distância possível, tá? Cl mais 7 elétrons, e percebam que aí, como estou representando, só para vocês visualizarem, bolinha vermelha e azul, né, de cada átomo de cloro. No caso, como se trata de uma ligação covalente, então a gente tem aí um par de elétrons sendo compartilhado entre os cloros. Cloro, família 7A, precisa de mais um elétron para atingir estabilidade eletrônica. Enxofre, família 6A, tem 6 elétrons, tá? Vai se ligar 2 hidrogênios. Mais uma vez eu tenho que colocar os hidrogênios a maior distância possível, tá? Aí eu tenho um elétron do hidrogênio, outro elétron do hidrogênio, formando aí, certo? O par de elétrons da ligação covalente. Cada hidrogênio o hidrogênio se estabiliza com 2 elétrons, né? O enxofre com 8 elétrons. Então são duas ligações covalentes entre hidrogênio, uma entre hidrogênio e enxofre e a outra entre o outro hidrogênio e o mesmo enxofre. PH3, fósforo, que é da família 5A, então a gente dispõe de 5 elétrons. Um hidrogênio, 2 hidrogênio, 3 hidrogênio, cada hidrogênio tem um elétron, por sua vez estabiliza com 2 elétrons, e assim cada hidrogênio forma uma ligação. E o fósforo da família 5A ele precisa de mais 3 elétrons, então forma 3 ligações covalentes, de modo que quando a gente contabilizar, o fósforo vai ficar com 8 elétrons e o hidrogênio cada hidrogênio com 2 elétrons. Página 464, questão de número 6. Dada a distribuição eletrônica dos seguintes átomos: X, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p5, Y, 1s1. Letra A. Descreva as fórmulas eletrônicas e estruturais do possível composto formado pelos átomos X e Y. Então, quando a gente avalia, tá, a forma eletrônica para X, ou seja, eu vou colocar o símbolo X, a quantidade de elétrons que ele possui na camada de valência, simbolizado pelas bolinhas. E Y da mesma forma, o símbolo Y é a quantidade de elétrons que ele possui na camada de valência. Então X tem 7 elétrons, certo? Se a gente analisar subnível S mais os elétrons subníveis P, ambos do nível 4, dá um total de 7. Já Y tem um único elétron. Obviamente que Y, por possuir somente a camada K, ele atinge estabilidade com 2 elétrons. O X ele atinge estabilidade com 8 elétrons. Como X tem 7, para 8 falta mais 1, e Y tem 1 elétron, para 2 falta mais 1, então ambos formam somente uma ligação, e nesse caso é uma ligação do tipo covalente, porque todos os dois, pela distribuição eletrônica, a gente identifica que eles são elementos não metálicos, tá? E a fórmula deles seria YX. Letra B. Escreva as fórmulas eletrônicas e estruturais do possível composto formado apenas por X. Então, X com 7 elétrons
Então ele precisa formar mais uma ligação. Nesse caso eu preciso de outro átomo de X, porque também forma somente mais uma ligação. Quando a ligação é formada fruto da combinação entre somente dois átomos X, eu tenho aí que ambos ficam com 8 elétrons na camada de valência, e a fórmula X2. Letra C. A qual grupo e período da tabela periódica pertence ao elemento químico representado por X? O elemento químico representado por X pertence ao grupo 17 ou família 7A. Como é que a gente faz para descobrir? É só olhar o subnível mais energético que foi distribuído ao subnível P, então já pertence à família A. Ele tem quantos elétrons na camada de valência? 7, tá? A família 7A, que também corresponde ao grupo 17. E o período é o 4, porque período 4 corresponde à quantidade de camadas. Nesse caso, na distribuição eletrônica, mostra que o elemento X tem 4 camadas, 4 níveis eletrônicos, período 4. Letra D. Consultando a tabela periódica, quais átomos estão representados por X e Y e qual o nome do composto formado em A? Então, se eu analiso a tabela, eu tenho Y equivale ao hidrogênio, X equivale ao bromo, o Br. Então, e o nome do composto é o brometo de hidrogênio.